Só reapresentando o Vince, ele é escritor, ele é professor e ele é cineasta. Está aqui visitando o nosso estúdio aqui para a gente bater um papo sobre algumas produções. E eu convidei ele para dar a opinião dele sobre esse filme que está rolando aí, que tá todo mundo gostando, mas assim, tem algumas pessoas também que não estão curtindo. Mas eu queria ouvir a opinião do Vince, né? Como vocês puderam ver aí no título, né? O Homem do Norte é um filme que tem um pouco a ver com o nosso canal, assim, com a temática que nós tratamos aqui. Vince, meu amigo, o que você achou do filme? Você gostou? A gente pode primeiro falar assim, brevemente, sem spoiler. Depois a gente pode até avançar e falar um pouco com spoiler, mas a gente vai avisar a galera Sim, sim. primeiro sem spoiler, tá? Sim, sim. Bom, primeiramente, de novo, obrigado pelo convite, né? Cara, o que dizer do Homem do Norte? Primeiro, eu acho que eu já vou concordar com uma frase de uma crítica que eu até acompanho, né? E assim, pô, tem algumas. É normal, né? A gente concorda ou não com algumas análises de cada um, né? E ela já começou com a análise dela, né? Que é a Isabelle Boscovich, sobre o Homem do Norte, dizendo que o Robert Eggers agora era um cineasta, né? Se bem que ele já provou ser um cineasta desde o primeiro filme dele, foi A Bruxa, que para mim é uma obra de arte, é um cinema de arte de terror. Depois veio o Farol. E agora ele com seu terceiro filme, O Homem do Norte, né? É o primeiro filme dele para um grande estúdio, né? Já que os dois primeiros foram filmes de menores, orçamento menores, né? No caso, é um cinema alternativo, né? Porque eu praticamente não curto muito usar esse termo cinema independente, não gosto, não me agrada, sabe? Prefiro usar o termo alternativo porque a gente tem salas do circuito alternativo, então para que falar salas do circuito independente, sabe? Enfim, é uma coisa minha, tá? Sobre o Homem do Norte, ele tem uma premissa, o filme tem uma premissa que é justamente, eu acho que é quase a mesma premissa do Conan, né? A vingança, mas a forma como ele é contada é diferente, sabe? É um filme que tem como referência maior Hamlet, de Shakespeare, né? Referência maior do filme. É um filme que tá ambientado no universo dos Vikings, né? Vamos logo dizer isso, não é um filme de Vikings, é um filme ambientado no universo dos Vikings, né? Não, claro, eu não considero também um pano de fundo, não considero, mas tá ambientado nesse universo. E é até engraçado, né, que quando eu assisti o filme, eu tava lembrando de outras obras, até Conan eu lembrei quando eu assisti o filme, né? Mas eu lembrei de outras obras, por exemplo, uma lá que, claro, né, que eu confesso que na época eu gostei, mas hoje em dia eu não sei se eu ia gostar, que era aquele com o Antônio Bandeiras, acho que é o 13º Guerreiro, Sim. sabe? Se eu não me engano. Eu vendo também, eu me lembrei do Vinland Saga. Não sei se você já assistiu esse anime. Ele tem Sim, no sim, Amazon. sim, 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 Que o sim. mote também é vingança. É ambientado na cultura viking. Muito embora este anime, que é um mangá, ele seja produzido, né, seja japonês, né? Sim, Então sim. é claramente todos as características Sim, sim. de anime e de mangá japonês estão presentes na história, tal. Sim, Mas sim. quando eu assisti me lembrou muito também. Pois e que mais também? E assim, esse filme, como eu falei, é um filme diferente, né? Contado de uma forma diferente a partir da proposta de direção do próprio Robert Eggers, né? Ah, eu até eu até comparo também, mesmo sendo gêneros diferentes, mas eu comparo, né?
que esse exemplo do Homem do Norte lembra muito o exemplo da série Vikings. Por quê? O que te fez lembrar a série Vikings? Só pra gente dissociar o que tu falaste no começo, Sim. que é ambientado ambientado na história dos Vikings, mas claro, tu pensa também na série Vikings, né? Porque, porra, se foi ambientado lá, tem toda a cultura, enfim, pois tem um pouco da história deles. Isso é a questão da história. A questão da história algo que não, às vezes não é muito aprofundado no cinema. Às vezes precisa de algo que passe na TV a cabo, ou então em um streaming, uma série, uma minissérie, para explorar melhor esse universo. Para a pessoa se familiarizar com a cultura, com a história dos Vikings e até depois não falar bobagem sobre o filme. Por que tem tal coisa no filme? Pô, aquilo ali. Pelo amor de Deus. Isso. Um exemplo disso é se a gente falar sobre piratas. Muita gente fala, gosta de filme de pirata, Piratas do Caribe. Ok. Mas uma coisa que eu indico que para mim é uma das melhores séries que eu assisti, tem um contexto excelente, que é Black Sails, que durou só 4 temporadas, mas é uma série que é pirata de raiz, inspirado no livro A Ilha do Tesouro. Veja, só isso. Vejam, quem não viu ainda está disponível na Netflix, né? Não é da Netflix, mas está disponível. São só 4 temporadas, mas assim, no total são 38 episódios, mas é uma série excelente que aprofunda. E assim o exemplo do Vikings, né? Aprofunda o exemplo. Claro, na questão dessa visão do Robert Eggs, já temos uma coisa que também muita gente pode até ficar meio... pode até ser tenso para alguns, mas é necessário, que é justamente a violência. E a violência com contexto. Tem uma violência, mas a violência com contexto. Por que essa violência? O contexto vai dizer do filme. E é necessário, eu acho necessário. Sim. Eu acho necessário. Não é uma historinha assim. Só ainda falando, sem entregar spoiler do filme, assim, uma breve sinopse é que o filme é uma história de vingança, é uma história em que... Pô, mas é difícil tu falar sinopse sem entregar algum spoiler. Mesmo aqueles que já estão no trailer, né? Mas, assim, o filme tem basicamente duas fases. Uma fase que o nosso personagem principal é criança e, na segunda fase, ele vai atrás de se vingar dos acontecimentos da primeira fase. Eu não quero falar mais nada de spoiler. Depois a gente fala até mais um pouquinho sobre isso. Mas, assim, para mim, Vince é um filme, de espada e feitiçaria. Para mim. Assim, tu vai dizer aí o que tu gostou do filme e tal. Tu citaste o Conan e tal. Ele tem muita coisa do Conan. Agora, assim, lembrando, tá, pessoal? Eu até não vi resenha de ninguém sobre esse filme, porque digo, pô, eu acho interessante a gente falar no canal se tiver oportunidade. Eis aqui a oportunidade. O filme é um filme de espada e feitiçaria porque traz os dois elementos, a espada e a feitiçaria, e é contextualizado, como ele falou aqui, num ambiente histórico, que é a história dos vikings, uma cultura viking. Claro, a gente vendo aquilo, a gente logo se transporta para a série Viking, como eu coloquei, Vinland Saga, e outras produções que trazem essa temática, tá? No filme a gente vê elementos da pirataria viking, que a pirataria viking... Cara, elementos vikings. O povo viking, ele não tinha uma política descentralizada, muito embora cada tribo tivesse os seus chefes ali, os vikings tinham um rei viking, que comandava tudo. Mas o filme mostra isso? Mostra cada chefe da sua tribo e tal. O filme mostra a pirataria, que foi o filme mostra a cultura viking, como eles habitavam, mostra.
Tá bem, vamos dizer assim, transportado para a tela do filme a característica e a cultura do povo viking. E também mostra essa questão aí da pirataria viking, que é uma coisa que aconteceu lá entre o século, acho que século 9, 10, sei lá, sim. Ou 8, 9, que eles acabaram saindo dos seus refúgios, porque era um povo que tinha navegação muito avançada e acabaram indo para a Europa Ocidental e começaram a invadir, principalmente a Bretanha lá para fazer os saques e tal. E o filme mostra também isso. Uhum. Então, assim, os elementos vikings, o filme mostra que esse é o item espada. E o item feitiçaria, o filme também mostra que tem uns elementos ali sobrenaturais que acabam ditando o roteiro do filme em alguns momentos. É isso? Isso mesmo, né? E assim, eu considero, é um filme de arte também, porque é um filme autoral. O Robert Eggers sofreu muito, né? Porque foi o primeiro filme dele de um grande estúdio e sofreu muito na questão de cortes, tá? Porque eu acho até que o filme ia até ser mais longo, mas eu acho que assim como quando eu assisti esse ano ainda o The Batman, eu não senti o tempo passar. Assim como outros filmes também que eu já assisti, não senti o tempo, né? Acho que isso que é o bacana, sabe? Você não achar o filme chato, né? O enredo vai evoluindo, né, cara? Pois é. E aí, e outra coisa que eu falei, Hamlet, né? Os diálogos são bem teatrais, sabe? Assim, como se eles tivessem um grande... Performático, um grande palco, né? O elenco, então, talvez seja um filme que tenha um elenco mais conhecido assim, um elenco maior, né? Quer dizer, não, porque foi revelação para alguns, por exemplo, praticamente a Bruxa foi o primeiro filme aliás, não foi o primeiro filme dela, mas foi o primeiro filme que ela ficou mais conhecida, que foi da Anya Taylor-Joy, né? Que depois disso ela tá aí e tal, já ganhou prêmios, até pela Bruxa já ganhou prêmio, assim. E ela voltou a trabalhar com ele. Provavelmente ela esteja agora no 4º filme dele, que vai ser já o 3º remake do Nosferatu. E diferente aliás, Nosferatu é um dos poucos filmes que tem só 2 remakes. Não, tem só 2 versões. Mas as 2 versões são ótimas. São ótimas. É igual Batman, sempre tem um remake, sempre tem um reboot. Um reboot, né? Um reboot. E tá Anya Taylor-Joy, eu não sei falar o nome desse cara, o autor principal, mas ele também tem uns bons filmes. Que foi da série True Blood, Alexander Sagard, enfim. Não vou colar aqui. Não vou colar. Quem mais? O Ethan Hawke. Né? Ethan Hawke. Quem diria, ele garotinho no Viagem ao Mundo dos Sonhos, ele tá lá interpretando o pai do personagem do Alexander, né? Sagard. O grande Willem Dafoe, que também está... E tá ótimo no filme. Assim, foi a melhor parte do filme também, que é o começo do filme. Pessoal, sem spoiler, tá? O começo do filme, a primeira parte do filme me cativou, porque ali eles já desfilam no filme um elenco assim, maravilhoso, com a Nicole Kidman, Ethan Hawke. Björk, que é uma cantora que eu gosto muito. Eu acho que o último filme que eu tinha visto dela foi o filme do Lars von Trier, chamado Dançando no Escuro, sabe? Ela é uma feiticeira no filme. Que mais de pessoas conhecidas? Tem o vilão, que eu não lembro o nome desse ator, mas... Cara, tem mais de atores aí que eu não tô lembrado, mas assim, são... te conquista assim, de boa, e assim, a primeira parte não é uma parte, assim, pra mim é a melhor parte do filme, como eu já falei, né? Tanto é que, pra mim, o filme não mantém o nível... ele vem um gráfico, ele tá assim, por causa até da interpretação dos caras no começo, e vai diminuindo. A história de vingança lembra a história do Conan, que o Conan, todo mundo sabe, Conan o Bárbaro, tá? Conan the Barbarian de 82, que a gente falou, inclusive no outro vídeo, né? É
é o Conan indo atrás da vingança dele e nesse filme o Viking indo atrás da vingança dele. Isso. Tá? Só que, evidente, o do Conan é mais linear. É linear em contar a história, e o do Viking também é linear em contar a história. No entanto, um mote não, um plot da história que acontece durante a vingança acaba fazendo a gente assim, tentar recapitular no próprio filme. Porra, mas é isso mesmo, entendeu? Aquele plot lá da mãe dele. Então, assim, acaba a gente... O que não acontece no filme do Conan. Então, assim, é uma coisa que para mim que foi assim... É um pico no filme, é uma parte legal. Mas mesmo assim, a primeira parte do filme para mim é melhor ainda. Uhum. Não, sim. E o filme assim, realmente, o filme tem duas fases, mas assim, ele é baseado em capítulos, né? Sim. Capítulos. Então, assim, no capítulo do filme. Quem assistiu, perdão, desculpa só contribuindo com a tua fala. Sim. Quem assistiu O Último Duelo, que ele mostra... O Último Duelo é do Ridley Scott. Sim. Que é um filme maravilhoso, eu recomendo muito. Ele é um filme ambientado, acho que é na França, na Inglaterra, o último duelo que teve daqueles cavalos, tal, foi um caso real. E o filme também ele é dividido não em capítulos, mas ele é dividido em versões. Sim. A versão do esposo, a versão da mulher e a versão do cara que estuprou. Quando eu assisti esse filme do Homem do Norte, que ele fez essa divisão, que não é a mesma divisão, evidente, é divisão de fases aqui, fases. Me lembrou O Último Duelo, né? Sim, eu gostei também. Sim, o filme é um dos... aliás, é até um filme do Ridley Scott, né? E o Ridley Scott, ele tem aquele... Assim, primeiro, apesar da gente pegar no pé dele, porque ele é um diretor que consegue fazer filmes bons e ruins ao mesmo tempo, né? Por exemplo, depois desse filme, A Casa Gucci é um filme que eu praticamente não gosto. Eu não gosto desse filme, eu tentei gostar do jogo, eu não gostei. Pra mim foi até... Acho que foi até o pior filme que eu assisti ano passado, né? Enfim, minha opinião. Mas esse Último Duelo é... Tu estavas falando dos capítulos, né? Dos capítulos, né? E assim, de como a história é contada. Se desenrola. É como se fosse... Olha, eu digo na boa, com todo respeito, assim, uma visão minha própria, eu acho que os 3 filmes do Robert Eggers são filmes também que têm uma cara de quadrinho. Principalmente esse último, né? Que querendo ou não, o universo viking, ele já foi explorado. Ainda é explorado em quadrinhos, sabe? E eu vejo... E outra coisa, eu vejo muito a bruxa e o farol nesse filme do Homem do Norte, sabe? Eu vejo muito, sabe? Até coisas que ele não tinha feito na bruxa, ele começou a fazer no farol, e nesse agora tem bastante, como por exemplo, planos sequências. Tem muito plano. Tem até um plano de sequência que já foi visualizado na internet. Sim, deixa eu te falar, Vince. Cara, assim, eu gostei do filme, tá? Mas não foi um filme que assim, pra mim... Sim. Não sei se do melhor filme até agora, né? Acho que eu nem vejo muito filme, mas eu não posso colocar entre os melhores, sério, pessoal. Mas essa é questão de opinião. Mas o Vince gostou muito do filme. E a gente vai fazer agora essa passagem do vídeo, porque a gente vai falar agora sobre spoiler, até pra gente dizer o que a gente gostou e o que a gente não gostou do filme. E o Vince já começou falando do plano de sequência. Na primeira fase do filme, que é a fase... Agora, pessoal que não quiser ver spoiler, valeu aí, obrigado, assista o filme e depois voltam. Muito obrigado mesmo, mas a gente vai agora falar o spoiler. Spoiler! Na primeira parte do filme tem... o que acontece? Vou fazer agora o resumo do filme, tá? Enquanto criança, um dos chefes de algumas tribos, de uma tribo lá, viking, né, ele é assassinado pelo seu próprio irmão, que fica com a sua mulher, a mulher dele, né? Ele mata esse líder viking e fica com a mulher dele, tá? Ou seja, o próprio irmão mata e fica com a cunhada. E a criança, que é o filho que seria o sucessor do trono lá, foge.
assim como aconteceu mais ou menos como aconteceu com Conan. Conan foi pego para escravo. E a criança que seria morta não foi morta, enfim, foi embora para uma outra tribo, outro lugar, para a Islândia, e se cria para lá entre as guerras. Aí nesse momento aparecem os elementos vikings históricos do filme, que é as invasões. Isso. Aparece eles atacando outras tribos, outros locais. Aparece questão ali de estupro, morte de família, de velho, de criança, aparece um monte de coisa lá. E nessa primeira parte, o herói, que é o Bjorn, não, qual é o nome dele? Bjorn? Eu não lembro o nome do personagem. Ele é o cara, bicho, ele é o guerreiro, ele é um cara super foda. Tem um plano sequência lá, que é na hora que ele está escalando Isso. Ele está escalando um muro de madeira, Muro né? de madeira. Muro de madeira. Que eles estão invadindo uma muralha. Uma muralha, pode dizer que é quase um vilarejo, uma né? aldeia. É uma aldeia, então eles estão invadindo. Ele sobe a muralha de madeira com a machado, e aí a câmera acompanha ele subindo. A câmera, ele sobe, hein? Ataca o cara que está lá em cima, lá, a sentinela, desce, uma cena, um plano de sequência muito foda, que continua com ele andando pela tribo, atacando. Aí nesse plano de sequência mostra todo o desenrolar do ataque da tribo dele, dos guerreiros naquela tribo, e ele também. Ou seja, o plano sequência aqui mostra que ele é um guerreiro muito foda, bicho, muito foda. E assim, a impressão que dá, Vince, é que ele vai ser foda assim o filme todo, mas não é bem assim, né? Não é bem assim, porque assim, tem até uma frase que ele diz no filme, né, quando ele está escapando num barco, né, que é matar o meu tio, salvar minha mãe, e tem mais uma outra que eu não lembro agora. Enfim, são matar o tio, matar o Bjorn. Matar o tio foi primeiro, depois ele resgatar a mãe, e tem mais vingar o pai, acho que é isso. Acho que são três coisas. Vingar o pai. Ele fica falando sempre. Ele fala isso porque o próprio pai antes já era uma lição que ele olha, se acontecer alguma coisa, eu tenho que me vingar, pô. Isso aí, se não me vingar, não é guerreiro. Pois é. Aí assim, isso aí praticamente vai aí até a premissa. Quando eles finalmente chegam no local onde está o tio, aliás, ele já está acompanhado pela personagem a Olga, né? Acho que é a Olga, a personagem da Anya Taylor-Joy, né? Já muda, aos poucos já muda algumas coisas. Opa, tá sendo interessante isso, olha a forma como tá, sabe? Enfim, sabe? Eu vou ser sincero, teve uma cena do filme que na época, quando eu assisti, eu confesso que eu fiquei assim, mas depois eu vi, putz, tá muito surreal. Era justamente naquele ritual dele, quando criança, com o pai, foram lá com o personagem do Willem Dafoe, e a questão de sentir aí, os batimentos, né, aí várias linhagens, né, é aquilo que a gente chama de árvore genealógica, né, várias linhagens. Confesso que aquilo eu achei meio assim, mas depois eu fiquei assim, porque depois estava ouvindo algo bem surreal, né? Assim, algumas imagens, assim, de... Coisa sobrenatural, né, cara? Isso, sobrenatural. E aí, quando ele... Não lembro se ele tocou ou se ele colocou o ouvido no peito da menina, sim, né? Sim, tocou. E sentiu, exatamente. E já visualizou a árvore genealógica como se a criança fosse... ela teria gêmeos. Teria gêmeos, né? Mas isso aí que tu falaste é importante, muito embora seja já uma coisa já lá pro final do filme. Essa parte toda do filme, inclusive vamos lá, ele, só voltando, ele se forma um guerreiro muito foda, só que ele tá vivendo a vida dele numa outra tribo, cara. Ele não foi lá tirar satisfação ainda com o tio dele. Pois é. Mas acontece de um belo dia uma bruxa lá encontrar com ele e falar toda a vida dele lá, falar que ele tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. Ou seja, pessoal, o elemento sobrenatural
foi como eu falei no começo, é um filme de espada e feitiçaria. E eu acho que a feitiçaria aí, por isso que eu falei antes, que ela tá muitas das vezes decidindo o filme, é para feitiçaria, elemento sobrenatural. Sim. E foi isso que eu particularmente não gostei no filme. Uhum. Ele só volta para fazer a vingança dele porque o elemento sobrenatural apareceu e ele, olha, tem que se vingar, tem que tu é o rei, tu não sei o quê. Aí ele vai se vingar lá e ele se faz de escravo, né, do rei que está lá. Os caras continuam saqueando. É o modus operandi viking, saquear os locais. E num desses saques ele se faz de escravo e é levado lá para casa do tio dele como escravo. Só que ninguém conhece ele, que ele tem um nome lá, o nomezinho dele. Ninguém sabe que é ele. Isso. E aí ele se infiltra e começa a bolar o plano de vingança justamente com a Olga, que é outra escrava que está lá com ele. Que é uma atriz belíssima, belíssima. Tem uma cena deles dois que estão lá nos finalmente, né? Que é muito bacana. É quando ele, ao que tudo indica, é quando ele tem o direito de escolher alguém, né? Porque ele praticamente salvou o irmão dele, que aliás, primeiro, pode ver, eu não esperava dele, porque assim, a mãe dele, Nicole Kidman, simplesmente revelou que quem amava ela de verdade era o cunhado, né? Vince, logo direto ao ponto, cara. Deixa eu falar aqui. Quando ele salva lá no... Ninguém sabe que ele é o cara, né? Que ele é um dos filhos. Mas ele salva o irmão dele atual, que é o filho do rei atual, com a Nicole Kidman, que é a mãe dele. Então ele tem um irmão aí por parte de mãe. E num jogo lá, ele acaba salvando esse irmão mais novo. E com isso ele tem o direito de escolher uma outra pessoa para ele. Ele escolhe a Olga, né? Para ser... consorte dele. Sim. E aí o filme vai se desenvolvendo, vai criando ele vai evoluindo porque ele vai botar o plano dele de vingança em ação. Sim. E os elementos sobrenaturais continuam, cara, continuam. Até que, olha aí a outra crítica que eu faço, né? Quando ele já desenvolvendo já o plano de vingança dele, ele mata um monte de gente lá da tribo lá do rei numa noite dessa, com a espada que segundo a bruxa lá, é uma espada encantada, é a espada da vingança. Então, essa sobreposição da feitiçaria sobre a espada, eu não curto muito. Eu curto quando ela é um acessório, para mim dá mais uma verossimilhança, né, em vez de ela... Porque durante a vingança dele, ele é pego, e aí ele é preso. Ele é pego e preso, ele já não é mais o cara fodão que a gente viu no começo do filme. Ou seja, ele foi facilmente rendido por camponeses ali da fazenda. É outra coisa pô, mas como é que pode, cara? O cara era foda lá, uma tribo lá, matou todo mundo, e agora aqui ele foi facilmente rendido. Aí o Potter até me falou, não, mas ele deixou, isso era pano dele. Como é que ele pode ter deixado, pô? Ele podia ter morrido lá. Eles prenderam ele numa cabana, penduraram ele lá, torturaram ele. E, pasmem, senhores, os corvos salvam ele. Porque justamente porque o pai dele era o rei corvo. Exato. Porque os animais têm uma presença elemental, né? Aí volta justamente aquela sequência, uma das sequências dele junto com o resto lá dos vikings invadindo aquela aldeia. Urso, né? Era urso ou era um outro animal? Não lembro. Mas assim, ele é um lobo, né? Um lobo e um urso. Um lobo e urso. Tem o lobo e o urso, né? E foi nisso que eu lembrei também o 13º Guerreiro. Porque acreditavam que estavam enfrentando criaturas das trevas, alguma coisa, algo sobrenatural, né? Os vikings estavam acreditando, pô, que criaturas são essas que a gente não consegue matar, sabe? Sabe, isso me lembrou muito o 13º Guerreiro, sabe? E voltando à questão da mãe, né? Enfim, foi algo... Não, nessa parte aí tem mais uma coisa interessante também, que eu acho que até Deus Ex Machina no filme. Porque na hora que ele tá preso lá, ele tá preso, pendurado, e o corvo liberta ele, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu tô já... Nesse momento, assistindo o filme, já dando uma chance pro filme.
Eu digo, porra, cara, o corvo... Aí, nessa mesma cena, os caras saem lá da câmara de tortura que ele tá pendurado, e o cara tenta tirar a espada da bainha, não consegue. A espada lá, que é a espada encantada, né? Isso, aí, pô, o Rei Arthur aí, cara. Que é o mesmo cara que perdeu o nariz. Que depois... Exato. Aí ele joga a espada lá mesmo onde o cara tá. Digo, pô, cara, se eu fosse um carcereiro, eu nem com bainha, nem sem bainha, nunca deixaria nenhuma arma perto do cara lá, que é um guerreiro e tal. Então eu achei isso... Já fui assim, cada dia foi baixando um pouco. Tal. Não, eu entendo. Não, assim, eu até não é. Tem uma outra parte antes, não esquece que tu vai falar aí, tá? Tudo bem. Só para reforçar o que eu disse. Sim. Na primeira parte do filme, em que o pai dele, o Ethan Hawke, é atacado pelo irmão, ele leva uma flechada na garganta. Sim. E continua falando. Pelo amor de Deus. Tem esses erros. Erros de como é? Roteiro, não é nem de continuação, de roteiro. Porque continuação, uma coisa, continuação geralmente são elementos que estão lá presentes. Esse aí eu considero um erro mais assim, mais para exaltar o cara que é o foda que é ele, né? Que é o Rei Corvo lá. Exaltar o cara, Sim. Apesar de ele descer uma flecha. Por que botar uma flecha aqui nas costas, igual botaram no pai do Conan? Mas enfim, passou. Mas a parte do cara jogar lá, você continua aí, a parte da espada. Né? Pois é, porque assim, na questão da... Primeiramente, é um filme que não tem nenhum desperdício de personagens. Todos os personagens são importantes. Todos, eu não vejo nenhum desperdício. Esse que estava tentando tirar a espada e joga, né? Que aliás, ele já perdeu o nariz... quando o personagem principal era um garotinho, e nesse, então, a forma como ele morre é brutal, mas tá aí, o filme eu acho brutal, mas ao mesmo tempo poético, eu acho. Assim, aquele lance, o cara já tá fudido mesmo, não vai sair daí. Joga, sabe? Não vai sair daí, tá fudido mesmo, tá todo... Aí aparece um bando de corvos, tal, papapá, solta ele, e aí vai, né? E pronto, aí continua a sua vingança, né? E aí continua a vingança dele e tal, consegue se safar, já que ele já... E continua matando as pessoas, aí ele descobre durante essa vingança, né, ao encontrar a mãe e revelar que ele é o filho dela, ela dá realmente aquele plot do filme que é a coisa mais importante depois da primeira parte do filme, é essa parte em que ela revela, não, olha, fui eu que mandei matar o teu pai, cara. Teu pai era um bosta mesmo. E mandou matar o pai, mandou o cunhado matar para ficar com o cunhado. E aí ela revela outras coisas, ela revela que o cunhado era muito melhor que o pai. Sim. Tratava ela com respeito, amava, e ela amava. Enfim, ela falou muito de amor, mas ela quase mata ele. Ela queria que matasse ele também. Sim, né? sim. Agora, eu não vou filosofar em cima disso. Né? O filme... eu acho que nem é para essa nossa intenção de filosofar as motivações dela ou dele e tal. Sim. O fato é que eles acabam lutando e ele... foi... Eu até considero, tá aí, uma coisa assim, eu até achava... Olha que eu... mudando um pouco de enfoque. E de gêneros de filme, né? Eu até achava que esse ano eu tinha visto a melhor luta desse ano, eu tinha visto a do Doutor Estranho, né? Eu não vi ainda. Pois é. Mas a luta final, aquela luta adorei, sabe? Pra mim já é uma... Você gostou daquela luta? Eu gostei a forma. Como eu te falei, é um filme que também é brutal, mas poético. Poético também. Ou seja, e assim, os diálogos são todos teatrais, tudinho. Então não vi forçação nenhuma forçação. Acho que todos. Talvez a única observação que talvez assim, eu confesso que nisso aí eu já não concordei com a Isabelle Boscov, mas assim, é uma opinião dela, né? Que até que mas enfim, talvez ela achasse que a personagem da Olga não poderia ser por uma outra atriz não conhecida, como foi no caso da Anya na época da Bruxa.
Que antes disso ela não era conhecida, né? Ela passou a ser conhecida Acaba mais. sendo uma subutilização Pois é, de uma grande atriz. e como eu falei, ela vai participar do novo filme dele, assim como o Defoe, ao que tudo indica, vai ser o Nosferatu. Detalhe, ele já foi o Nosferatu num filme sensacional de 2001 chamado A Sombra do Vampiro, que simplesmente o diretor do filme original, que nesse filme ele é interpretado pelo... esqueci o nome desse ator agora, mas o John Malkovich, ele faz o diretor do filme, que vai fazer o filme do Nosferatu, e vai à procura do cara que quer fazer o Nosferatu. Só que o cara acredita que ele é o Nosferatu. Ele acredita, sabe? E o Defoe tá numa maquiagem, sabe? Então ele vai voltar. Ao que tudo indica. Sim, ao que o nome dele tá cotado. E, pô, vai ser assim. Mas tu falavas que ela ficou. É isso? Subutilizada no filme? Pois é, porque porque o que acontece? Uma coisa que. Uma amiga minha que é crítica de cinema, ela não gosta de filme de terror. Ela não gosta. Ela falou que ela riu no filme da bruxa. Ela não gostou do filme da bruxa. Ela com o filho dela. Enfim, opinião deles, né? Olha, eu não vi A Bruxa, mas o Farol. E esse filme do Homem do Norte, sim, é um bom filme. Sim. É um bom filme. Sim, assim, teve as apelações da parte sobrenatural que decidiram o filme, decidiram o rumo do filme. Para mim, me incomodou, mas até por causa dos elementos históricos que tinham. Eu não sei se claro que isso deve ter sido proposital do diretor. A forma como o Robert Eggers conta o filme, sabe? Eu espero que ele continue assim, né? Com essa pegada. Com essa pegada. E assim, eu gostei muito da mão firme dele, que por mais que tenha tido um grande estúdio, ele soube dizer o não é não e pronto, sabe? Porque infelizmente grandes estúdios se baseiam em bilheteria. Comercial. Então Mas enfim, é um filme para se ver em cinema, no telão. A fotografia dele é belíssima, tem uma fotografia natural, sabe? Tá em cenas escuras. Cara, a cena dele conversando com a mãe dele, por exemplo, ou então, enfim, todos os ambientes noturnos, à noite, fechados, assim, só a luz de vela. Ai, caralho. Claro, e a gente agradece isso, eu agradeço muito isso a um diretor que infelizmente já se foi, que é o Stanley Kubrick, quando ele realizou o Barry Lyndon, que ele mandou projetar uma câmera especialmente só para aquilo. Aliás, foi dele também, ele também que deu origem aos planos sequências, né? Então, ou seja, eu também vejo Kubrick nesse filme dele, né? Sim. Tem muito Kubrick nesse filme, sabe? Então, cara, vai ser o melhor? Não sei, porque ainda não terminou o semestre, temos o outro semestre que vai vir ainda mais coisa, mais filmes interessantes. Mas enfim, com certeza esses 3 que eu falei estão no top 10. Pessoal, estou aqui com um livro escrito pelo Vince e pelo Toniel, né? Mas o Vince, vamos dizer assim, o serviço de campo que ele fez para criar isso aqui é uma coisa incrível. Então o Vince ele contextualiza e fala sobre a história dos quadrinhos, né? É uma breve história do quadrinho paraense. Se você é do Pará ou se você é um estudioso de quadrinhos e tem interesse de adquirir esse livro, ele também virou um documentário que está no YouTube, no canal do Vince, que eu vou deixar na descrição do vídeo, aí você pode conferir. E se você quiser adquirir o livro, eu vou deixar contato do Vince aí, no link, eu vou deixar na descrição, eu vou deixar o Instagram dele, você segue ele lá, entra em contato com ele, e aí ele disponibiliza para você. Acompanhe ele também no Twitter, nas redes sociais dele, ele sempre está comentando sobre os filmes. Falou, pessoal. Obrigado, Vince. Eu que agradeço. A gente se vê então no próximo comentário. Eu vou te convidar de novo. Vamos lá. Pra gente debater, pra gente discordar de novo. Vai bater. De forma saudável. Saudável, com certeza. Falou. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Falou.